Fala pessoal, beleza? Francisco aqui falando mais uma vez e hoje nós vamos focar os nossos esforços na análise teórica de circuitos com transistores TBJ. Nós analisamos já alguns casos práticos, construindo circuitos bem interessantes, como o circuito do nosso carrinho, o circuito do sensor de luminosidade, e hoje nós vamos começar a aprender como é que nós resolvemos problemas teóricos com os transistores. Bom, basicamente, nós já vimos que o transistor ele é um elemento que ele pode atuar de três maneiras, como chave aberta, chave fechada ou como amplificador, que é a aplicação mais interessante na minha opinião. Nós já temos um vídeo explicando como é que essas três maneiras elas funcionam lá do transistor a nível de semicondutor. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar listado aqui nos cards e você pode assistir depois. Resumindo o princípio de funcionamento de um transistor, eu posso dizer que ele é uma fonte de corrente controlada por uma corrente de referência. Mas quem é essa corrente de referência? No caso do nosso transistor TBJ, a corrente de referência é a corrente da base. Então ela é uma corrente muito importante na definição da aplicação que esse transistor vai ter. Lá no nosso vídeo de introdução, nós vimos que um valor muito pequeno de corrente da base induz, entre aspas, uma corrente alta aqui no terminal do coletor, que é onde nós vamos conectar a nossa carga, que aqui eu representei pelo resistor RC. A relação entre essa corrente de coletor e a corrente de base é um parâmetro muito importante nos transistores, conhecido como HFE ou beta. Em alguns datasheets de transistores, nós vamos encontrar faixas de variação desse HFE, ou no caso ideal, nós vamos encontrar gráficos a partir dos quais nós podemos extrair os valores desse HFE. Entretanto, em algumas situações, nós não conseguimos essas informações tão facilmente. Vamos ver agora na prática como é que nós podemos extrair o valor do HFE de um transistor e aplicá-lo para determinar as tensões e correntes de um circuito prático que nós vamos montar lá na bancada. É com esse circuito que nós vamos estimar a curva característica desse transistor. E nós vamos agora encontrar a curva característica desse transistor com o objetivo de determinar o seu parâmetro HFE. O que é que eu vou fazer? Nós temos aqui um potenciômetro a partir do qual eu consigo controlar a corrente da base e um potenciômetro conectado ao ramo do coletor desse transistor, com o qual eu vou variar a carga conectada a esse terminal do transistor. Mantendo fixa a corrente da base, eu vou variar a corrente de coletor utilizando esse potenciômetro da parte superior do vídeo e vou medir tanto a corrente de coletor quanto a tensão VCE entre os terminais do meu transistor. Fazendo a medição aqui da nossa corrente de base, veja que com o potenciômetro de 1 mega em seu ajuste máximo, eu tenho aí uma corrente de aproximadamente 16 microamperes. E à medida que eu vou diminuindo essa resistência, nós atingimos aí aproximadamente 70 microamperes, 65 microamperes, muito próximo de 70. Eu vou tentar ajustar o potenciômetro para um valor mais ou menos central. Nesse ponto já está perfeito para a nossa aplicação. Então anotem esse resultado, corrente de base de 58 microamperes. É com esse valor de corrente de base que nós vamos calcular o nosso parâmetro HFE. Com o nosso potenciômetro conectado ao coletor do transistor em sua resistência máxima, nós temos uma corrente de 8,4 miliamperes de coletor e uma tensão VCE de 0,13 volts. Tensão VCE abaixo de 0,2 volts indica o meu transistor na região de saturação. Então eu tenho o transistor funcionando com uma chave fechada nesse momento. Modificando o valor do potenciômetro de coletor até mais ou menos 10 miliamperes, veja que eu ainda tenho o transistor funcionando em região de saturação. Vou elevar ainda mais a minha corrente até aproximadamente 15 miliamperes. Nós já temos o transistor saindo da região de saturação, mas muito próximo ainda dessa região. Aumentando um pouco a corrente de coletor,
que em 17 mA nós já temos 0,65 volts. Em 19 mA aproximadamente, nós vamos ter 1,70 volts, 1,7 volts. Em 20 mA, 6,31 volts. E essa é a configuração em que eu tenho a maior corrente de coletor possível. Então, nós já temos a nossa curva característica. Vamos agora extrair os dados dela e fazer o cálculo do parâmetro HFE. Eu estou aqui com os dados que nós extraímos da nossa experiência prática e vamos tentar com eles encontrar o valor do parâmetro HFE. Vamos lembrar que o HFE ele é dado pela relação entre a corrente de coletor e a corrente de base, como nós já sabemos. Mas qual corrente de coletor eu vou utilizar? Veja que eu fiz aqui uma pequena tabela contendo 6 valores de corrente de coletor. Uma sugestão que eu tenho para vocês é que vocês sempre utilizem o valor da corrente de coletor que está associada ao valor da tensão VCE próximo à metade da tensão de alimentação do nosso circuito. Como nós tínhamos uma tensão de alimentação de 11 volts, o valor mais próximo da metade desta tensão foi a nossa última medição, em que eu tive uma tensão VCE de 6,31 volts e uma corrente de coletor de aproximadamente 20 mA. Então, considerando esses valores, nós vamos ter que o nosso HFE vai ser dado então pela relação entre 20 mili e 58 micro, que foi a nossa corrente de base. Utilizando a calculadora, nós vamos ter 20 mili, então 20 exponencial de menos 3, dividido por 58 exponencial de menos 6. Então nós temos aí o nosso valor do HFE de 344,83 é o valor do nosso HFE. Lembrando que ele é adimensional, já que é a relação entre duas correntes. Então está aí, pessoal, nós já temos o valor do HFE medido na prática para o nosso transistor BC547. Vamos resolver agora um exemplo em que nós vamos ter tensão de alimentação de 11 volts, uma resistência RB de aproximadamente 500 kΩ e uma resistência RC composta por dois resistores em série, um de 470 ohms e outro de 220 ohms. Dessa forma, nós vamos ter nesse resistor RC uma resistência equivalente de 690 ohms. Como é que nós vamos iniciar esse problema? Veja, eu sugiro que você sempre inicie a resolução de um circuito com transistor analisando a malha base-emissor, essa malha por onde eu estou passando o mouse. Por quê? Nessa malha, nós vamos ter como variáveis a tensão da fonte, que geralmente nós vamos conhecer, a corrente da base e do emissor, mas que já existe uma relação para ela, que nós já sabemos, e a tensão da junção base-emissor. É aí que está o pulo do gato do início da questão por esse ponto aqui do circuito. É que essa tensão da junção base-emissor ela é sempre muito próxima de 0,7 volts. Então, em teoria, nós podemos considerar sempre que a tensão base-emissor, a queda de tensão da junção, vale 0,7 volts. Então, o nosso problema se reduziu agora a encontrar a corrente IB ou a corrente E, se for necessário. Então, como é que nós vamos realizar esse cálculo? Veja, percorrendo essa malha, nós vamos ter VCC menos RB vezes IB menos a tensão VBE. Como nesse caso eu tenho meu resistor diretamente aterrado, eu já não tenho mais nenhum componente na malha, posso igualar a tensão a zero. No nosso caso prático, nós vamos ter uma tensão VCC de 11 volts, uma resistência RB de 500 kΩ e vamos calcular o nosso IB. A tensão VBE
é aquela que eu falei que nós podemos considerar sempre igual a 0,7 volts. Assim, o valor da corrente IB vai ser dado pela relação 11 menos 0,7 dividido por 500K. Lá na calculadora nós conseguimos resolver isso aqui. 11 menos 0,7 dividido por 500K. Eu vou ter um valor aí de 20,6 microamperes. Então, IB 20,6 microamperes. Esse é o valor da nossa corrente IB. Com a relação de HFE, IC e IB, eu já posso encontrar agora o meu valor de IC. Quem é IC? Isolando o IC nessa equação, nós temos que o IC é igual a HFE vezes IB. Nós já calculamos IB, já conhecemos o HFE desse nosso transistor, conseguimos então calcular o valor do nosso IC. Então, substituindo, nós vamos ter HFE 344 vezes 20,6 micro. Isso resulta em uma corrente IC de, lá na calculadora mais uma vez, eu vou multiplicar esse valor por 344, 7,09 miliamperes aproximadamente, 7,09 miliamperes. Então eu já tenho a minha corrente IB e a minha corrente IC. A corrente de emissor, nós podemos calculá-la simplesmente somando as correntes de base mais a corrente de coletor. Nesse caso aqui, nós vamos ter 20,6 micro mais 7,09 mili. Isso resulta em uma corrente de emissor mais 0,026, 7,1 miliamperes. Veja que o transistor na região ativa, nós vamos ter sempre essa relação de que a corrente de emissor vai ser muito próxima ao valor da corrente de coletor. Calculando agora a tensão VCE, veja que nós vamos poder agora analisar a malha coletor-emissor. Quais são as variáveis que nós temos nessa malha? Nós temos aqui nessa malha a tensão da fonte, que é conhecida, as correntes de coletor e de emissor e a tensão coletor-emissor. Diferentemente do que aconteceu na junção base-emissor, que nós sabíamos previamente que essa queda de tensão vai ser sempre 0,7 volts, na tensão coletor-emissor, nós não sabemos previamente o valor dessa queda de tensão. Então, é por isso que é mais indicado iniciar a análise desse circuito pela malha base-emissor, porque nós vamos diminuir a quantidade de variáveis desconhecidas. Quando descobrirmos a corrente de coletor, nós podemos analisar a malha coletor-emissor, porque agora vai resultar apenas na variável VCE como incógnita da nossa equação. Então, percorrendo a malha coletor-emissor, nós vamos ter VCC menos RC vezes IC menos a queda de tensão VCE, que é o parâmetro que nós estamos procurando, igual a zero, porque nesse caso o meu emissor ele é diretamente aterrado. Se ainda tivéssemos uma resistência de emissor, ela entraria nessa equação de malha também. Substituindo os nossos valores, VCC é 11 volts, a resistência RC é aquele equivalente que eu falei para vocês que é igual a 690 ohms, vezes a corrente IC, que nós já calculamos como sendo 7,09 miliamperes. E aí podemos então isolar o valor da variável VCE. Fazendo isso, o nosso VCE será igual a 11 menos toda essa multiplicação aqui. Vamos à calculadora agora resolver esse problema.
11 menos 690 vezes 7,09 miliamperes. Isso vai me resultar em uma tensão VCE de 6,1 volts. Então, esse é o resultado teórico do nosso circuito. Corrente de base 20,6 microamperes, corrente de coletor 7,09 miliamperes e tensão VCE 6,1 volts. Em qual região de operação esse transistor está atuando? Ele está atuando na região ativa. Por quê? Porque nós temos correntes de base de coletores diferentes de zero e tensão VCE diferente de zero também. Está aqui o nosso circuito com o potenciômetro aqui do resistor da base ajustado em torno de 500 kΩ e eu tenho nossa corrente de coletor marcando aqui 7,5 miliamperes. A tensão VCE, por sua vez, nós temos aí 5,78 volts. Todos esses valores muito próximos aos valores que nós encontramos lá na teoria. Vamos verificar agora o valor da corrente da base, só para confirmarmos mais uma vez o valor do parâmetro HFE. Fiz a troca aqui do multímetro para fazer a medição da corrente de base e veja que nós temos aí uma corrente de base de 21 microamperes, muito próximo ao valor que nós calculamos. Utilizando o HFE em torno de 350, como nós obtivemos na nossa experiência prática, esse valor fecha exatamente com o valor da corrente de coletor que nós encontramos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal. Nós ainda vamos trazer muito conteúdo bom para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!